se deslocam, saem dos seus gabinetes e vão até a central para fazer a audiência. Então, nesse lugar, é só a criança e o adolescente que são atendidos ali, né? Então, essa central se tornou assim também uma referência, né? E que serviu assim para o estado todo. Eu trouxe aqui algumas imagens da nossa sala de audiência, que é dessa estrutura, né? É onde fica o magistrado, o promotor, o defensor. E assim, o acusado ele não participa, né, da oitiva dessa criança, porque ele já tem o advogado dele e nós assim entendemos, junto, né, com todos os juízes, que a gente tem que sempre olhar o melhor interesse da criança, né, porque a criança, o adolescente, eles têm que ter certeza de quem é que estará naquela sala, né, durante a fala dela. Então, as nossas crianças, elas têm certeza que o acusado nunca estará ali acompanhando a fala dela, né? Essa imagem aí é da sala do rapport, né? Então, são quatro salas nessa central que nós temos. A sala do juiz, né, da audiência, a sala do rapport, onde nós temos os brinquedos, onde nós temos todo o material lúdico, para a gente conversar, né, antes da audiência com essa criança e deixar ela mais confiante. E aqui a nossa sala da audiência, né? Então, todas, assim, as cadeiras são colocadas 10 para as 2, tudo isso está dentro da metodologia, né? Nós temos ali uma câmera e essa sala, como vocês podem ver, é uma sala neutra. Não tem assim nada que possa desviar a atenção da criança durante a audiência, né? E os microfones de lapela e pontos de eletrônicos de ouvido, né? Que esses são os nossos instrumentos. Então, assim, eu vou mostrar mais adiante os nossos números. Em 2014, nós começamos, né, a realizar as capacitações para os servidores do Poder Judiciário. Em 2015 também, né, começamos com 40 alunos, através do IAD, da plataforma da IJUD. Só que nós temos assim um diferencial. Esse curso do IAD, ele tem assim um tempo de 3 meses, né, que os alunos vão entrando, a gente vai fazendo todo o curso da parte teórica. E os alunos, os servidores que são aprovados nessa fase, aí a gente vai e faz a parte prática. Porque nós entendemos que, sem a prática, não adianta. Não adianta você estudar tudo sobre a história da infância, tudo sobre o desenvolvimento da criança, tudo sobre a legislação, tudo sobre o protocolo, se você não tem a prática, né? Então, é aí que a gente vai saber se aquela pessoa tem ou não um perfil para desenvolver os trabalhos. Nós também, em 2016, participamos da supervisão nacional, né? E eu estou passando rápido assim por conta do tempo, viu? Que eu quero chegar lá na estatística. Em 2016, né, nós também fizemos toda essa parte, uma inovação de supervisões, né? E nós conseguimos ir em Mato Grosso do Sul, nós temos 53 comarcas e nós fomos praticamente em todas para verificar a estrutura dessas comarcas, fazer o treinamento dos servidores e fazer as supervisões. E aí, em 2017, né, com a regulamentação da Lei 3.431, nós nos tornamos assim uma referência por conta do número de salas que nós temos e pelo número de servidores que realizam o depoimento especial. Nós também fizemos, em 2017, a capacitação de 18 juízes, né, novos magistrados. Por quê? Porque, através da Infam, isso é obrigatório agora. Todos os juízes novos eles têm que passar, né, por uma capacitação nessa área do depoimento especial, né? Então, nós também participamos de um curso pelo CNJ, que foi para mais de 400 pessoas, né?
Esse aqui foi um seminário que nós fizemos em outubro de 2017. Né? Vários palestrantes do Brasil todo estiveram ali contribuindo com a gente. E, em 2018, nós continuamos as capacitações. Então, através da EJUDE, hoje... essas aqui são as imagens, né, das nossas capacitações. E nós inovamos que agora nós não vamos até as comarcas. Né? Nós implementamos as supervisões através de videoconferência. Então, nós marcamos dia e hora, né, com os entrevistadores das outras comarcas, e ali a gente faz a supervisão das audiências que eles nos trazem. Sabe? Então, em 2018, nós fizemos mais de 20 supervisões. A estrutura das comarcas de Mato Grosso do Sul. Nós temos 53 comarcas, 15 com salas próprias, nesse modelo que eu mostrei, né, de Campo Grande, com todos os aparelhos, com todos os instrumentos, e 39 são salas compartilhadas. O que seria isso? Que são as salas que os juízes utilizam para videoconferência, porque todas as comarcas possuem os materiais de videoconferência. Então, como nas comarcas muitas vezes não há espaço para construir uma sala unicamente para o depoimento especial, é feito através dessa sala compartilhada. E esses dados de março de 2013 a maio de 2018, nós conseguimos fazer esse levantamento, que lá nós temos 22 psicólogos entrevistadores, 29 assistentes sociais e 75 analistas judiciários. E temos um curso com mais de 80 servidores. Então, o nosso perfil do nosso trabalho lá em Mato Grosso do Sul, o trabalho ele não é realizado apenas por psicólogos e assistentes sociais. Por quê? A metodologia não prevê isso, não limita que tem que ser apenas psicólogos e assistentes sociais. Porque, durante a audiência, a gente não vai trabalhar, a gente não vai falar sobre questões emocionais, a gente não vai entrar nas questões sociais daquela criança, né? Então, a nossa estatística é essa aí, né, de 53 comarcas. Né? Como vocês podem ver, eu não estou enxergando ali o número total, mas a maioria são analistas, né, 75. Magistrados, nós temos 44 magistrados que passaram pela capacitação, e o número total, acho que é de 258 entrevistadores no estado de Mato Grosso do Sul. A quantidade de audiências, nós já fizemos até hoje 619 audiências. Então, a média de audiências são 4, 5 audiências por dia que a gente faz. Né? Então, nessa central, nós temos um coordenador dessa central, né, que é uma pessoa que coordena todo esse trabalho para nós. Né? A quantidade de audiência em Mato Grosso do Sul. Só em Campo Grande foram 582 audiências até maio. Esses são os juízes que mais utilizam. Né? Nós temos lá a 7ª Criminal, que é a especializada, que é onde do crime contra criança e adolescente, que é o que mais utiliza a central. Aqui nós trouxemos também um modelo da pesquisa de satisfação, né? Que sempre que a criança sai da audiência, nós queremos saber o que ela achou, né? E o que o responsável também achou. Então, nós criamos um formulário. Aqui nós temos o número, né, da idade dos entrevistados, o sexo, né, como vocês podem ver, 76% de meninas. E aqui a resposta, né, 98% se diz satisfeito. Né? Sobre o acolhimento, a mesma coisa, né? 97%. E se foi intimado, quando foi intimado pelo oficial de justiça, se ela recebeu a cartilha. Né? E 79% disseram que sim. E essa parte aí é feita com o responsável, também, 98% de satisfação. Se houve encontro com o acusado, 89% disseram que não, porque esse é um cuidado que a gente... que a gente trabalha todos os dias, sabe? Desde o porteiro lá, né, do fórum, ele tem que saber o que é o depoimento especial, né?
Essa aí é uma estatística, né, só para mostrar que é uma estatística que foi realizada e que bate com todas os nossos dados estatísticos que nós criamos lá pelo sistema BI, né, sobre o sexo da criança. Olha, 470 crianças foram do sexo feminino, né? Isso das audiências que nós realizamos lá, das 619, né? E 148 meninos. Vítima ou testemunha. Então, a maioria são as vítimas. 555 crianças ouvidas, elas estavam no papel de vítimas, né? Essa questão se possui irmãos, a idade da criança na época dos fatos, estou correndo aqui, né? Se reside, com quem que ela reside, a maioria reside só com a mãe. O estado civil do responsável, né? A maioria foi considerado solteiros, né? O acompanhamento da vítima, isso é algo muito importante, que lá, nesses dados, está mostrando que mais de 589 crianças e adolescentes eles não têm o acompanhamento pós-audiência, né? Então, nós implementamos isso também lá, né? Criando algumas parcerias com alguns institutos de atendimento, além da rede pública, para encaminhar essa criança, para encaminhar esse adolescente, para encaminhar essa família, né, para os atendimentos. O sexo do acusado, né? Olha lá, 496 do sexo masculino, né? Então, a maioria são os homens. Denunciado por abuso sexual, também, né? Ali, a maioria disseram que sim, né? Então, a maioria das audiências que a gente realiza é por abuso sexual. Grau de relação, grau de parentesco, a escolaridade, a idade do autor, enfim, estou acabando. As várias infâncias, né? Então é isso que a gente tem que assim analisar e a gente tem que se debruçar, né? Que crianças são essas, né? Então a gente tem que levar em consideração, sim, cada criança que chega até nós, né, é uma criança única, é um adolescente único. Então, a gente não pode generalizar os trabalhos, né? E, para finalizar, as mudanças de paradigmas, né? De nada adiantam declarações universais, nem convenções universais, se não houver uma consciência maior a iluminar os corações e mentes dos homens, no sentido de compreender melhor o processo da violência no âmbito familiar. Foi o que foi dito aqui, né, na abertura. Né? Sem o amor, sem a humanização, a gente não consegue fazer nada, né? E eu agradeço o tempo e estamos à disposição, tá? Nós é que agradecemos muito, Rosa. E assim, eu fico numa posição difícil de cobrar o tempo, mas e aí até vou lembrar a todos que, caso vocês queiram ir encaminhando as perguntas para a mesa, porque mesmo assim, nós temos 2 dias, né? Quem sabe até ao longo do dia, ao longo desse dia e de amanhã, a gente pode ir respondendo, se não for possível responder a todas. Então, quem já tiver pergunta já pode ir fazendo chegar à mesa. E agora, então, vou passar a palavra para Raquel, né? Raquel Guimarães, assistente social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na área de violência contra as mulheres, crianças e adolescentes. Ela é mestra em Sociologia pela Universidade de Brasília, especialização em docência do ensino superior e em Direito Penal e Processual Penal. E ela vai apresentar a experiência do depoimento especial no Distrito Federal. Boa tarde. Boa tarde. Vou pedir licença para quebrar o protocolo e apresentar aqui em pé no cantinho, porque eu não estou conseguindo visualizar muito bem. Bom, boa tarde, meu nome é Raquel, já me apresentaram, eu sou assistente social do TJDFT. Atualmente, eu sou supervisora do núcleo que trabalha especificamente com violência contra crianças e adolescentes. Eu queria mostrar um pouquinho da estrutura, se desse para projetar. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo na imagem, não está aparecendo.
Obrigada. Então, vou falar um pouco da experiência do Distrito Federal. Eu queria só um pouco apresentar brevemente o cronograma da CORPS, que é a nossa Coordenadoria Psicossocial Judiciária, que é onde o setor onde eu estou hoje está vinculado. Essa coordenadoria, ela está ligada à corregedoria. Existem hoje 6 núcleos ligados a ela diretamente, e um deles é o NERCRIA, que é o Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes. Esse núcleo trabalha especificamente com situações em que tem crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Qual é a função deste núcleo, né? Assessorar os juízos criminais no que se refere aos aspectos psicossociais presentes em ações judiciais e depoimentos especiais. É um núcleo que ele atende somente demanda criminal. A gente não atende nesse núcleo nada de vara de família, de ações cíveis, nada. O recorte dele é puramente criminal. E é toda a demanda do DF que esse núcleo atende. Então, que contempla quais juizados? Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, juizado especial criminal, varas criminais, varas precatórias e tribunais do júri. Então, se tiver criança ou adolescente em processos dessas que estão nessas varas, pode encaminhar para o nosso setor, que a gente faz tanto estudo psicossocial quanto o depoimento especial. Não é um núcleo que trabalha só com depoimento especial. O núcleo também trabalha com estudos psicossociais. Então, tem situações que o magistrado vai demandar só depoimento especial, tem situações que ele vai demandar só estudo, e tem situações que ele vai demandar as duas coisas. Nossa equipe é composta por 2 estagiárias e 17 profissionais, sendo 2 assistentes sociais, 10 psicólogas e 4 entrevistadoras forenses, e uma que é auxiliar administrativa. Então, em termos de depoimento especial, a equipe conta com 4, 5, tem uma psicóloga que hoje está sendo capacitada para compor a equipe, 5 entrevistadoras forenses que trabalham só no âmbito do depoimento especial para atender toda a demanda do DF. Fala rapidamente do breve histórico do depoimento especial no Distrito Federal. Como já foi falado aqui, a primeira experiência surge em 2003, na Vara da Infância, no Rio Grande do Sul. E ela surge com o nome de Depoimento Sem Dano e é realizada, então, na época, por assistentes sociais e psicólogos da Vara da Infância. Ao longo do tempo, essa metodologia se expande no país. Em 2009, a Childhood documentou a existência de 42 dessas experiências distribuídas nos estados, né, do país, na época muito forte ainda também no Rio Grande do Sul, e é disseminado, então, essa metodologia por todo o país. No TJ, DF, quando se expande, né, isso acho que é meio conhecido, quando se expande essa metodologia, ela vai mudando a forma, vai mudando o jeito, os protocolos que são utilizados, a nomenclatura, né, de depoimento sem dano, surge outras nomenclaturas para esse tipo de metodologia, depoimento especial, depoimento acolhedor. Nesse processo histórico também vai havendo uma mudança do que nasce inicialmente como um papel de intérprete, de tradutor do juiz. Né? Isso também vai sofrendo uma mudança de compreensão, porque cada vez vai se percebendo a importância e que isso não é um papel de intérprete, tradutor, que exige um embasamento científico por trás desse trabalho, né? E estudos de protocolo e tudo mais. Em 2009, a equipe da Vara da Infância do Rio Grande do Sul, onde o projeto se iniciou, né, ele realiza uma capacitação em entrevista, e na época que eles realizaram essa capacitação com os profissionais do TJDF, era capacitação em entrevista cognitiva. Era este o protocolo que a gente começou a utilizar no começo. Hoje a gente, enfim, já estamos em outro, mas a gente trabalhava com o protocolo de entrevista cognitiva e que a gente fez a capacitação, então, na época, com a equipe da Vara da Infância. A primeira videoconferência no DF ocorre em novembro de 2010, e tem um fato interessante da experiência do TJ, que é a equipe psicossocial na época, e na época eu não estava ainda como supervisora, eu fazia parte desta equipe,
A equipe foi um trabalho que a equipe psicossocial, na época do TJ, comprou. Por quê? Porque se percebia, antes do depoimento especial, a gente realizava estudos psicossociais, os magistrados demandavam, por favor, um estudo da situação, e a gente ouvia a criança nesses estudos. E depois o que acontecia? A gente observava que a criança era ouvida no estudo e depois ia para a audiência falar. Por uma questão processual penal, uma questão de garantia de contraditório, ampla defesa ao réu e tudo mais. E a gente foi percebendo que era melhor garantir um espaço protegido, acolhedor, para a criança dentro dessa estrutura do TJ do que fazer com que ela fosse ouvida 2 vezes dentro da própria justiça, sem falar aí no sistema, né, desde a delegacia e tudo mais. E aí, nesse espírito, a equipe psicossocial que trabalhava na época, ela acreditou nesse trabalho. Então, foi um trabalho que a equipe foi atrás de sala nos fóruns, a equipe foi atrás de equipamento. Eu me lembro que, inicialmente, a gente não tinha equipamento, o TJ não disponibilizava, que a gente pegou emprestado, na época, o equipamento de videoconferência que foi comprado para fazer vídeo com réu preso. E aí esse equipamento, na época, estava em pouco uso no TJ, e aí a equipe acabou, enfim, conseguindo esse equipamento para fazer as entrevistas. Então, a primeira experiência em novembro de 2010. Aí, como eu já falei, antes disso, não tinha escuta, o depoimento era feito nos estudos psicossociais, mas não tinha validade como prova, e aí a criança era ouvida, enfim, mais uma vez lá em audiência. E aí, então, para reduzir a quantidade de escuta da criança no próprio sistema de justiça, a gente investiu para a expansão do depoimento especial nos fóruns. Eu não sei aqui quem conhece a estrutura do Distrito Federal. O Distrito Federal é um quadradinho que tem Brasília, que é o avião, e ele tem as regiões administrativas, que tem várias. A gente tem 16 salas de videoconferência espalhadas pelo DF inteiro. Aqui são as circunscrições que elas estão. Pode não fazer sentido isso aqui, enfim, né, para quem não conhece, mas são 16 salas. Como funciona? O profissional, a gente fica num fórum, como se fosse um fórum sede, e o profissional se desloca para essas salas. Então, aqui eu vejo muito que tem uma experiência dos magistrados, dos juízes, né, se deslocarem para a sala do depoimento especial. No DF acontece o inverso. A equipe se desloca ao fórum onde está a sala para atender a população perto do local de moradia deles. Como é entendido o depoimento especial no TJ? É entendido como uma forma de proteção, né, à criança, um ambiente mais adequado, as necessidades psicossociais, as necessidades desenvolvimentais da criança. Mas também ele é entendido como uma garantia da qualidade do depoimento. Existem técnicas que aumentam a fidedignidade dos relatos e protocolos científicos que embasam esses depoimentos. Então, não é só tirar a criança da sala de audiência, que é pouco receptiva, que é uma sala hostil às suas necessidades, mas tem um conhecimento que embasa essa prática, né? Então, a gente acredita nisso. Que não só para condenar, mas também para absolver, né? Ter um depoimento que se aproxime cada vez mais da realidade. Então, eu já falei um pouco, nós temos 2 formas de atuação, né, do núcleo, que é com estudo psicossocial prévio ou posterior à escuta da criança pelo depoimento especial, e tem a participação direta no depoimento especial sem a realização do estudo. Isso aí enfim, o magistrado vai do pedido do magistrado. Só tem algumas situações que a gente faz o estudo psicossocial mesmo sem o magistrado solicitar, que são crianças em idade pré-escolar, menores de 6 anos de idade. Se pedir depoimento especial, a gente vai fazer estudo, porque muitas delas, a gente vai avaliar a capacidade narrativa dessa criança. Muitas delas não têm condição nem de narrar, de acompanhar um protocolo. Então, a gente indica isso no parecer. Crianças e adolescentes com déficit cognitivo ou deficiência mental, a gente também sempre realiza o estudo. Maus tratos e crianças testemunhas de violência conjugal. Eu vou pular isso aqui, vou para as partes. Aqui o que os estudos psicossociais contemplam, né? A avaliação da dinâmica familiar, situações de risco, fatores de risco, de proteção, contato com a rede, conselho, CREAS, CRAS, né? E é produzido um parecer. Sempre ao final desses estudos é produzido um parecer.
Os profissionais, então, em relação a protocolos, né? A gente foi inicialmente capacitado em entrevista cognitiva, depois teve uma capacitação no protocolo NICHD, enfim, que é um protocolo desenvolvido. Hoje é o protocolo mais utilizado no mundo, é um protocolo muito útil para crianças pequenas, porque ele é um protocolo bastante dirigido. E o NCAC, adaptado na versão que está sendo validada no Brasil, na versão brasileira, adaptada ao Brasil. Hoje, a gente tem capacitação nesses três protocolos, mas hoje o que a gente mais utiliza é o NCAC adaptado ao Brasil, o protocolo brasileiro, né? A diferença nos protocolos está no grau de estruturação do roteiro da entrevista, né, e a transição entre os assuntos neutros para os tópicos de avaliação. Números de depoimentos especiais no DF. Em 2016, a gente teve um total de 626 depoimentos especiais. Hoje, com a equipe que a gente tem, a gente consegue atender até 3 fóruns por dia. Então, a gente pode deslocar 3 servidoras para fóruns diferentes do DF. E em cada fórum, a gente consegue fazer até 3 depoimentos especiais, até 3 videoconferências. Então, eu tenho uma capacidade hoje no TJDF de 9 depoimentos especiais por dia. Raramente essa capacidade máxima é utilizada. Geralmente varia em torno de 3 a 5, é mais ou menos o que a gente atende por dia no DF. Em 2017, foram 663 depoimentos e a gente notou que após a vigência da lei, né, da Lei 13.431, de janeiro a abril já houve um aumento de 35%. Aqui, exemplos de salas de depoimento especial no DF. São salas, quando iniciou a capacitação, quando se iniciou o movimento, então, de galgar salas nos fóruns do DF, a proposta é que a sala fosse com menos estímulo possível, uma sala mais neutra, e assim as salas são hoje. Embora a gente esteja revendo aí a questão do ambiente acolhedor, a questão da receptividade mesmo para a criança. São salas bem neutras. A gente não usa ponto de ouvido, a gente usa toda a comunicação nossa é feita por telefone com os magistrados, e as perguntas também são feitas por telefone. Então, como é que funciona? A gente conduz a entrevista. No momento de abrir, então, para a sala de audiência, a gente fala no protocolo, na entrevista, que está aberta para fazer pergunta, e aí a sala de audiência liga e passa as perguntas em bloco para o profissional fazer. Quais os nossos desafios hoje com a lei, né? A lei ela normatizou e organizou o sistema de garantias de direitos da criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, e ela não fez um recorte de que violência. A lei fala vítima ou testemunha de violência. Então, o que a gente tem enfrentado hoje no DF? A gente tem um aumento de situações que não envolvem um risco para a criança, né? Então, criança testemunha de acidente de trânsito, ameaça contra terceiro, situações que não são para que o depoimento foi inicialmente pensado, que é as questões de violência sexual. O risco nisso é que pode haver uma secundarização das situações de risco, das situações mais graves. Então, por exemplo, hoje, no sistema de marcação de vídeo, quando ligam para a gente para marcar uma vídeo e a agenda está cheia, pode ser que o magistrado fale, essa é uma situação muito grave, é de uma adolescente que está em situação de risco, uma situação de violência sexual. Pode ser que eu não tenha a data que esse magistrado quer, porque a data está ocupada por uma audiência de ameaça contra terceiros, por exemplo. Um acidente de trânsito, né? A criança viu um acidente de trânsito, não tem situação familiar envolvida. Então, essas situações que estão no espectro da violência, mas não tem esse recorte. É um desafio também pensar os protocolos que hoje a gente foi treinado, que hoje a gente se apropriou, que eles preconizam situações de violência sexual. Então, isso é um desafio também para o entrevistador forense. Hoje também a gente tem uma necessidade de adequação física, após a lei, dos espaços existentes, né? Que as salas, a gente tem umas salas que não tem um isolamento acústico muito bom, que um ambiente que nem sempre é muito acolhedor, né? Como eu falei para vocês, como foi um movimento muito galgado pela equipe, acreditando nessa forma de trabalho,
muitas salas a gente conseguiu e conseguiu espaço, mas não conseguiu adaptar a sala de uma forma ideal. Então, acho que isso é um desafio também com a nova lei. A captação de novos profissionais para a realização do trabalho, né? Então, tem uma resistência das categorias, dos conselhos de psicologia e de serviço social, o que gera uma resistência nos profissionais em participar. No TJ, nenhum profissional é obrigado a fazer esse tipo de trabalho. Todas as pessoas que fizeram, que sempre fizeram desde a implementação, foram pessoas que se identificavam com a forma, que acreditavam nessa metodologia. E a gente tem hoje uma necessidade de aprimoramento do fluxo processual interno diante da determinação do rito cautelar de produção antecipada de prova. Então, a lei ela também trouxe no artigo 11 a necessidade de ser em sede de produção antecipada de prova, o depoimento de criança ou adolescente. Isso está errado, né? Criança menor de 7 anos... ou em casos de violência sexual. Então, que nesses casos deveria seguir o rito cautelar de produção antecipada de prova. E hoje a gente tem uma necessidade, no âmbito do DF, de estabelecer um fluxo entre os atores que trabalham com violência. Delegacia, Centro Integrado de Atendimento, a gente tem o 18 de maio, que funciona no DF. A gente precisa, diante dessa orientação, dessa diretriz, estabelecer um fluxo que funcione de forma que a criança consiga ser ouvida uma vez. Né? É um desafio. Aqui eu trago algumas reflexões. Não, é na próxima. A gente tem uma diversidade de processos atendidos. Né? Isso aqui é uma coisa mais legal, eu vou um pouco mais rápida, que hoje a gente pega processos que têm um inquérito policial completo, que não ouve a criança, então a criança não foi ouvida na delegacia, ela vai ser ouvida uma vez na justiça. A gente pega inquéritos policiais completos, que ouve a criança, né? O que geraria uma segunda escuta em sede de justiça. A gente pega situações sem nada de investigação policial, sem nem mesmo o autor. A gente já pegou casos assim, que não tem só o suspeito, não tem mais nada. Isso são efeitos da antecipação de prova, né, da necessidade de antecipação de prova. A gente pega situações rápidas, relativamente rápidas, de 1 a 6 meses desde a ocorrência do fato, e pega situações com mais de 1 ano desde o fato. 3, 5, a gente já pegou casos de 8 anos desde a ocorrência do fato. Na legislação, a ideia do legislador com a produção antecipada foi reduzir a quantidade de vezes em que a criança é ouvida. Isso está muito claro na legislação. Reduzir para uma vez a quantidade de vezes que ela vai ser ouvida. Não teve nenhuma previsão na nossa legislação, nessa nova lei, estou encerrando, para agilizar, para que a criança fosse ouvida o mais rápido possível. São aqui reflexões, né, que a gente faz, que a gente tem feito na discussão do fluxo com os atores lá em Brasília. A gente tem sempre tentado construir um caminho que seja bom para a criança e que respeite as nossas legislações, especialmente a processual penal que rege os casos que a gente atende. É possível fazer a produção antecipada com uma única oitiva, conforme prioriza a lei? A gente consegue ouvir a criança depois de que ela revelou apenas uma vez? Se ela entrar no sistema de justiça, considerando delegacia, centros integrados, a escuta especial no judiciário. Outra pergunta. O judiciário pode aproveitar o depoimento da criança na delegacia de polícia, gravado em vídeo, e garantir os direitos constitucionais do réu? Tem juízes e uma linha lá em Brasília que defende isso. É possível aproveitar o depoimento na delegacia. Não sendo possível o aproveitamento dos depoimentos na delegacia, como será o inquérito policial antes da escuta? A polícia vai investigar ouvindo a criança, não ouvindo? Né? Como é que vai ficar esse fluxo? A gente não tem hoje em Brasília nenhuma vara especializada em crime contra crianças e adolescentes. Isso é uma medida que facilitaria muito o fluxo e também a atuação dos profissionais que trabalham, dos entrevistadores que trabalham com depoimento especial, porque ficariam vinculados a 1, 2 juízes ali, fica muito mais fácil o diálogo. Hoje a gente atende mais de 60 varas. E, por fim, só concluir, né, já teve 3 pedidos para a criação dessa vara, o TJ negou os pedidos que já teve anteriormente da criação da vara única, sobre diversas justificativas. E a principal delas é que empobrece a atuação dos juízes ficar em uma vara só, porque os outros juízes se dessensibilizam com o tema, esse foi um argumento, e que também secundarizaria as situações. Tudo é prioridade. Então, o argumento foi que secundarizaria as situações que são de risco.
né? Bom, eu vou encerrar minha fala, meu tempo acabou. Obrigada. Muito obrigada, Raquel, pela sua exposição. E eu queria também lembrar a todos, como a gente já começou com um atraso, né, e também pela oportunidade da gente ouvir as diversas experiências, a gente vai prorrogar um pouquinho o horário do almoço. Então, para vocês ficarem tranquilos, que depois a gente vai compensar, vai fazer o retorno um pouquinho mais tarde, porque essa mesa a gente vai passar um pouquinho do horário inicialmente planejado. Então, dito isso, eu vou passar a palavra agora. Eu tenho que olhar os olhos. Rochelle Lopes Trigueiro, né? Está ali. Ela é psicóloga jurídica do Tribunal de Justiça do Ceará, professora da Universidade de Fortaleza e psicóloga clínica do Instituto Gaia de Terapias Holísticas. Ela vai apresentar o seguinte tema: desafios para a proteção integral em audiências tradicionais. Bom dia, boa tarde, a todos. Depende da hora do almoço, né? Lá no Ceará a gente diz bom dia antes do almoço e boa tarde depois, né? Não sei como é que é aqui. Eu vou fazer a minha fala um pouquinho sentada aqui, tá? Quando for para a hora das fotos, que eu trouxe só 5 fotos para mostrar para vocês de como estamos, né? E aí, assim, a situação do Ceará está em fase de implantação, tá bom? Então, para não gerar uma expectativa, né, muito alta em vocês, estamos implantando o depoimento especial. Isso está demorando um pouco demais, tá? Na verdade, vários desafios, né, vários problemas que foram relatados aqui, a gente também experimenta, como acho que quase todos os estados, né, ou passaram, ou estão passando, ou vão passar, tá? As dificuldades são inerentes a esse processo. E aí, depois da sanção da lei, né, 13.481, isso trouxe aí, né, um impulso muito maior, né, a ponto de, no ano passado, mais especificamente no dia 18 de maio, nós inaugurarmos a nossa sala, a primeira sala de depoimento especial. A gente fez, inclusive, assim, foi um momento muito esperado por nós, né, e tudo. Chegamos a fazer 2 audiências, tá? E aí o equipamento deu problema e demorou esse tempão todo para consertar. Na verdade, não consertou, a gente está mudando de estratégia, né? Então, a gente inaugurou essa sala com equipamentos de mesa de som, microfone, né? Alguns equipamentos que já são utilizados em outros tribunais, principalmente os que começaram primeiro, tá? E aí, nesse meio tempo, houve a inauguração de 5 salas de videoconferência, né, lá no Fórum Clóvis Bevilacqua, que é o fórum central da cidade, na comarca de Fortaleza. E essas salas são destinadas a ouvir, né, as pessoas que estão detentas em presídios, principalmente presídios federais, para estar aumentando a segurança, né, reduzindo custos e tal. E aí a gente ficou, puxa, né, por que não utilizar essa questão da videoconferência para fazer o depoimento especial, já que a estratégia que a gente estava usando, né, de insistir naquele equipamento que deu problema, não funcionou, né? E é dessa forma que, nesses próximos dias, a gente vai estar realizando, né, o depoimento especial. E eu até achei que eu ia contar para vocês aqui essa experiência, né, porque houve aí uma expectativa dessa semana, a semana passada, né, a gente está realizando, né, já no metodologia da videoconferência, mas não deu certo. E aí a minha experiência é com audiências tradicionais, tá? Eu estou nessa vara criminal, é uma vara criminal especializada em crimes contra a dignidade sexual. Então, lá, a vítima necessariamente é uma criança ou adolescente, e o autor, né, o réu, é um adulto. Então, a primeira sala de depoimento especial do TJCE vai ser inaugurada nas dependências dessa vara, tá? E isso, assim, traz uma facilidade, né, ser uma vara criminal especializada, ter uma equipe menor. Então, nós somos o quê? Uma juíza titular, tinha uma auxiliar há pouco tempo, mas que foi deslocada para audiência de custódia. Então, no momento, a gente está só com uma juíza auxiliar, 2 promotores, um defensor público, uma psicóloga, que sou eu, e uma assistente social. Tá?
A assistente social, ela faz parte de um programa, né, chamado Rede Aquarela. É um programa que é administrado pelo município de Fortaleza para atendimento, né, de vítimas de violência sexual. Então, essa parceria é muito interessante, tá? Porque facilita bastante todo esse fluxo, né? E que a gente já está tendo aí através da nova lei, essa questão de reorganizar esse fluxo tanto internamente, tá, como também na rede de proteção. Então, contar com uma vara especializada realmente traz alguns facilitadores, né? Ter uma equipe menor também é algo que ajuda, né? É lógico que a gente ainda se depara com muitas resistências, tá? Não só pelos operadores do direito, como também os psicólogos, né, da área psicossocial, psicólogos e assistentes sociais. As razões, né, são várias, mas lá no Ceará a gente está muito convicto, né, pelo menos essa equipe, juntamente com a coordenadoria da infância, que também está apoiando bastante a implantação, né, dessas salas, tá? A gente é muito claro para nós o quanto essas metodologias, né, de oitiva que se propõem a ser menos revitimizantes, tá? O quanto isso é um ganho para a criança, indiscutivelmente, tá? Então, assim, é com essa certeza de que a gente consegue, tá conseguindo aos pouquinhos avançar, né? Então, o lema é assim: devagar e sempre, né? É o nosso lema lá, tá? E trabalhar com a audiência tradicional é angustiante, né? Lógico, não só para a criança, como para a gente também, né, os profissionais, principalmente eu que estou ali naquele lugar eu sou uma testemunha também, né, de toda esse mal-estar, né, que o próprio sistema de justiça, o rito processual impõe à criança. E aí, assim, alguns questionamentos, né, que eu faço desse lugar passam por mim o dia todo, o tempo inteiro, né? E aí, assim, o que é que acontece? Eu fico pensando, a gente não trazer a criança para ser escutada, né? Nesse sentido de diminuir, né, a angústia dela, de evitar a revitimização e tal. Mas nem sempre, né? Isso é algo assim que algumas pessoas pensam e nem sempre isso se confirma na perspectiva da vítima, tá? Então, como a Sandra trouxe esse exemplo, né, essa adolescente que esperou muito por esse momento, a gente observa isso também lá, né? Claro que é um momento ansiogênico, né? O ambiente da sala de audiência é ansiogênico para ela. Vir ali, receber a intimação em casa, tá, pelo oficial de justiça, isso já deflagra uma série de sintomas, tá, psíquicos, emocionais, né, fisiológicos, tá? A gente não pode negar isso. Então, assim, eu penso que o depoimento especial, né, e essas metodologias, elas vieram sim a diminuir esse desconforto, tá? Diminuir esse mal-estar. Mas ele é presente, não dá para a gente romantizar e ficar, sabe, idealizando essa questão de não ser porque tá? Não tem como não ser. E isso se expressa muito no corpo delas, tá? No corpo, no tom de voz, na fala e tal. Somando-se a isso, nós temos profissionais não preparados ou insensíveis, né? Ou as duas coisas, tá? E a gente diz assim, mas o operador de direito ele não tem isso na sua formação, realmente não tem. Os próprios cursos de formação, né, de ingresso naquela função, às vezes não priorizam, né, não valorizam esses conhecimentos. Mas nós também da psicologia e do serviço social também não temos. A gente sai da graduação, né, generalista, a gente sai da graduação sem nunca, ao menos, ter aprofundado, né, nem ter feito nenhum curso, nem nada. E aí, com a nova lei, isso tende a mudar, né? Isso já está mudando e o Ceará está indo nesse movimento, tá? Nós estamos com essas dificuldades iniciais, mas hoje eu posso dizer para vocês, gente, daqui nos próximos dias a gente vai estar fazendo a audiência com videoconferência. O nosso próximo passo é a questão da capacitação, né? Nós temos profissionais angustiados, isso é extremamente importante, inquietos, tá? E que eu penso que uma capacitação poderia, sim,
trazer aí uma melhoria, né? Alguns não vão ser tocados por isso, vão continuar sendo contra, vão continuar resistentes, mas, enfim, o movimento só vai para frente com os que apoiarem, com os que se sentirem à vontade, os que querem enfrentar todo esse momento. E é isso que a gente está experimentando lá. Tá? Eu vou agora, como só faltam poucos minutos, eu quero mostrar para vocês a sala de audiência. Tá? Essa daí não. Tá bom. Oi? Oi? Por baixo, melhor. Pode mostrar. Pode mostrar. Não, essa daí não. Pronto, essa daí. Gente, essa é uma sala, né, de audiência, é a nossa sala, certo? As outras salas de audiência de outras varas são muito... pode deixar aí. São muito parecidas com essa, tá bom? E eu coloquei esse ursinho aqui, tá? Eu não estou com coloquei esse ursinho aqui para mostrar para vocês a posição da criança, onde é que ela fica aí nesse sistema, tá? Essas fotos foram feitas assim, minutos antes de vir para cá, tá bom? Então dei um desconto porque Tá automático, eu tenho que estar voltando. Tá, pois então volta. Aqui é juiz, né? No caso é uma juíza, promotor, ali é assessor do juiz. Essa cadeirinha que vocês estão vendo aqui do lado do ursinho, tá vendo? Essa cadeira aí é onde eu fico, tá bom? Acompanhando toda essa história. E o advogado fica aqui, ó, ou a defesa, né? Nessas cadeiras aqui. Essa distância é uma distância de pouco mais de 1 metro, tá? Se for 1,10 m é muito. E aí, quem já estudou um pouquinho essa questão de que o corpo fala, né? O corpo fala demais, mas o corpo das pessoas existentes, dos advogados, que não estão ali, né, na maioria das vezes, olhando para essa criança como um sujeito de direitos, um sujeito que tem, né, uma pessoa que tem que ser protegida, esse corpo fala muito mais, tá? Então, assim, essa distância de 1 metro, ela acaba sendo para a criança muito pequena, né? Até para nós adultos que vamos numa audiência, isso é ansiogênico. A gente se sente, em geral, os adultos se sentem desconfortáveis e tal, né? Então, aí, por exemplo, eu presencio jogo de corpo. Por exemplo, o adulto coloca a mão, os braços em cima da mesa, tá? Então já é um espaço de 1 metro. Quando ele coloca a mão em cima, os braços abertos, esse espaço invade, né? Ela se sente mais invadida, tá? Então some-se a isso. O corpo, vou colocar os braços como sendo algo, né, que delimita muito. O olhar, fundamental o olhar. Então, você pode destruir uma pessoa ou tentar só com o olhar. Tá? Então, quem está de longe não vai dar para ver, mas quando você coloca assim, foi mesmo fulano? Né? Isso é uma pergunta, juntamente com a linguagem corporal, que vem para intimidar, vem para revitimizar. Né? Então, assim, do meu papel aqui, como eu fico, eu acabo me comunicando muito também com o corpo, com a promotoria e com o juiz, tá? E até mesmo com o advogado, né? Por que não? Certo? Quando a audiência é de defensor público, a gente, graças a Deus. Porque o defensor público, ele já pegou o espírito da coisa, tá? Ele já sabe, né, qual é qual é o intuito, né, de proteção. Então, de vez em quando a gente troca figurinhas, a gente não tem assim grupos de estudos sistematizados, né, como as pessoas de outros tribunais, mas isso se dá de uma forma, eu quero dizer, não sistematizada entre uma audiência e outra. No final do dia, uma audiência muito pesada, são várias audiências no dia, e isso é uma dificuldade nossa. Tá? Então, a gente acaba discutindo esses casos de uma maneira não estruturada. Antes desse momento aqui, a gente faz o que a Sandra falou, chamou de rapport, né? Então, essa vítima é chamada para vir 1 hora antes da audiência e ela é conduzida para um local que a gente chama Sala das Vítimas, Sala de Vítimas Gerais. Ou seja, o que é isso? Todas as vítimas que vão para a audiência naquele dia, elas são direcionadas para essa sala. Tanto faz vítima de assalto, de sequestro, de violência sexual. É uma sala
que seria assim, um primeiro local onde ela é acolhida no fórum. Tá? Então, da recepção, né, os policiais que recebem, as pessoas que fazem, as recepcionistas já direcionam para essa sala. Da sala de vítimas, ela passa para a nossa sala de acolhimento. Né? E aí, nesse meio tempo, a gente faz essa, vou chamar de preparação, mas entenda como a Sandra colocou. Então, a gente vai sentir essa criança, vai ver como ela se comunica, vai contextualizar para ela quando ela não sabe o que ela veio fazer ali, ou quando ela diz que não sabe. Tá? E aí a gente pega de tudo, né? De McDonald's até shopping, médico, muita coisa que é falado para ela antes dela entrar, né, na audiência. Então, a gente vê as questões de comunicação, a gente tenta ver também o quanto ela sabe desses conceitos de verdade e mentira. Né? Alguns protocolos de entrevista trazem aí esse momento. E a gente evita muito ouvir os detalhes. Tá? Quando a gente pergunta o que você sabe o que você veio fazer aqui, em geral, elas já vão, né, derramando tudo, vomitando tudo. Tá? E aí a gente tenta encontrar uma maneira de, assim, olha, você vai falar disso melhor lá na sala de audiência. Né? Tá. Então, de lá, ela vem para esse momento aí, né, da sala de audiências, e as perguntas, né, quando vem da equipe que a gente já trabalha junto, ótimo, menos mal, porque já existe uma forma de trazer essa pergunta de uma forma mais aberta. Interrupções são, né, sempre indesejáveis, mas quando vem advogados, porque a gente não tem como saber quem é que vai vir, né, então o bicho pega. Tá? O bicho pega, e aí perguntas como querendo induzir a vítima a dizer que ela tem algum transtorno mental, tá? Para poder justificar que ali ela pode estar, né, faltando com a verdade, ou a questão da vida sexual pregressa, isso sempre vem, né? Ou insistir em coisas que ela não tem condição cognitiva, emocional de estar dando essa resposta. Por exemplo, uma criança de 6 anos, que o fato aconteceu há 4 anos, ela não tem como saber o dia, a hora, e isso a gente vê muito, essa insistência. Como é que é o meu corpo lá na hora, né? Como é que fica? Eu começo a me contorcer, eu já olho para ela, eu já estou dando um sinal, né, para quem pode indeferir a pergunta, porque eu não posso indeferir a pergunta. Tá? Nós já tentamos até com que eu pudesse reformular a pergunta para ela, mas aí teve um advogado que ele veio assim com uma tese de doutorado para dizer não pode, porque no código não tem a participação, nananana, e desde esses dias, tá bom, doutor. Então a gente teve que encontrar outra forma, né? Mas isso não é confortável, tá? Vai ser um pouquinho mais confortável quando a gente tiver o depoimento, porque aí eu serei um filtro também, né? Eu ou outra pessoa que vai ser o técnico, entrevistador também, vai iniciar comigo, mas a gente está com essas capacitações aí, essas propostas em andamento. Tá? Então, assim, a sala de audiência vai ter que indeferir essa pergunta, ela vai ter que estar capacitada, preparada para indeferir a pergunta quando for o caso. Né? Se não for, por algum motivo, o outro filtro, né, será o técnico entrevistador. E eu vou pactuar com a equipe o seguinte, olha, a gente não vai bater boca na hora da audiência. Né? Não vai bater boca. A gente vai criar um código, sei lá, uma palavrinha mágica, sei lá, vamos inventar ainda, não pensei em nada. Então, pergunta inadequada, refaça a pergunta. E se mesmo assim houver uma insistência por parte dos operadores do direito que estão na sala de audiência, eu vou tentar justificar pós esse momento. Não é na hora. Porque eu vou estar ali num vínculo, numa relação interpessoal com aquela criança. Tá? Não vai ser o momento. Então, assim, tudo isso, gente, para ser construído. Tá? A única certeza que a gente tem é assim, não tem mais volta. Tá? Não tem mais volta nem lá no Ceará e nenhum lugar do Brasil. Não tem mais volta. Haverá pessoas muito resistentes, algumas vão continuar, outras, né, com a capacitação, vão se desarmar. E, assim, eu não acho que tem que ser obrigado, não, sabe? Eu acho que o profissional tem que ser respeitado. O profissional tem que ter autonomia, sim. Né? E a gente paga um preço por isso. Eu vou pagar esse preço lá. No dia que eu disser, não, doutor, não vou repassar essa pergunta, depois eu explico,
nos moldes que é para ser. Eu vou pagar um preço por isso, mas isso eu acho que é autonomia, sabe? A gente tem que melhorar isso, assim, não retroceder. Se fortificar enquanto categoria, e aí eu não estou falando de uma categoria específica, eu estou falando o entrevistador forense. Tá? Eu até achei que a lei, assim, quando ela coloca, né, o técnico, né, eu pensei, poxa vida, né, quem é esse técnico? Tá? Mas, a exemplo de outros países, o técnico entrevistador ele não é um psicólogo, ele não é um assistente social, ele não precisa ser. Né? Então, essa salinha aí, mostra só a última, eu sei que já acabou o tempo. Já acabou o tempo. Eu juro que eu vou entregar. Exatamente. Tá vendo aí como ela, né? Aprendeu. A outra. Já aprendeu, é maravilhoso. Muito bom. E eu não estava nem olhando para você, eu estava desconsiderando completamente sua existência, viu? A outra, é a última. Pronto, essa daí é a nossa sala do depoimento especial, tá bom? Ali eu coloquei o cio, mas é errado. Aquela cadeira ali é do entrevistador, a criança vai ficar ali onde tem a almofada. O computador vai ter que ficar aí, infelizmente, porque a videoconferência exige que tenha também, né, nas duas salas. Tá? A gente vai tentar reorganizar essa salinha. Ela não está um ambiente muito acolhedor, ela está sem estímulos, né? Mas isso está em construção, como eu disse para vocês. E é isso. Né? O próximo simpósio que eu for participar, eu vou entregar agora para ela, eu já vou trazer realmente a experiência, né, de estar lá. Outras dúvidas que vocês tiverem, me perguntem se der tempo, tá bom? Terei todo prazer em responder, tá? Nós aqui agradecemos aí. Porque eu acho que é isso, é o entusiasmo, né? E a gente, né, os caminhos que cada um percorreu e ainda precisa percorrer, né? Eu vou passar agora, então, a palavra para a Thaís Nunes. Ela é analista judiciária na área de psicologia do Tribunal de Justiça do Paraná, atua na vara especializada de infrações penais contra criança e adolescente, é pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Instituto de Ensino Jurídico, professor Luiz Flávio Gomes. Já atuou como psicólogo em instituições de acolhimento em Irati, Paraná, e na Secretaria Municipal de Educação de Ivaí. E ela vai apresentar a audiência como depoimento especial. Então, bom dia a todos. Eu queria agradecer a Sandra pelo convite e cumprimentar a todos os presentes. Eu vou tentar falar rápido, porque tem bastante coisa para falar. Então, eu vou falar da minha experiência na vara criminal de crimes contra a criança e adolescente, a vara especializada de Curitiba. Eu cheguei nessa vara em 2014. Quando eu cheguei, tinham 2 assistentes sociais e éramos em 2 psicólogas. As assistentes sociais, elas acompanhavam as vítimas durante a audiência e as psicólogas faziam a avaliação psicológica, a perícia. E o que acontecia? A promotora normalmente já pedia que fosse substituída a audiência pela avaliação psicológica, no caso de crianças menores de 7, 8 anos. E quando a vítima, independente da idade, ia para a audiência e não conseguia falar, não conseguia relatar, também era convertido para avaliação psicológica. E aí acontecia uma grande demanda. A gente acabava entregando os relatórios sempre com atraso, porque aumentava muito essa demanda de perícias. E aí, em 2015, trocou o juiz, trocou a promotora, as assistentes sociais elas se aposentaram, e a gente começou a cuidar das audiências, a gente assumiu as audiências. E algumas coisas a gente foi percebendo. Primeiro, a avaliação. Ela é uma perícia, ela é uma prova técnica. E ela era substituta da prova oral. Então, o juiz pedia que a criança fosse avaliada, porque ela não poderia ser ouvida em audiência. E essas provas elas não são equivalentes. Era só pela necessidade de ter uma escuta adequada. E a avaliação, a gente começou a ver e se questionar o quanto ela era menos danosa para essa vítima.
porque você acaba expondo muito a criança, a família. A gente faz várias entrevistas e coloca no relatório para embasar a nossa conclusão. E são informações que, durante a audiência, não são perguntadas. Não são perguntados nem para os pais, nem para o réu. Enfim, a audiência é muito mais objetiva. E a gente começou a investir na preparação para a audiência. Então, antes da audiência, a gente começou a conversar com as crianças, a explicar como seria o procedimento, quem estaria lá, toda essa preparação que algumas das colegas já falaram, e para baixar o nível de ansiedade dessa criança, para ela chegar em audiência e conseguir relatar melhor e que isso fosse algo menos sofrido para ela. E também, durante a audiência, a gente começou a mudar algumas coisas. A gente juntava algumas informações no processo, algumas manifestações falando de como perguntar, de que era preciso respeitar o tempo da criança, suportar o silêncio. E foi juntando essas informações. E o meu juiz, ele é muito bom. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e ele é muito sensível. E ele respeita muito o nosso trabalho. Ele fala assim, eu não entendo dessa área, quem entende são vocês. Então, vocês que têm que me dizer o que é certo eu fazer. E ele acata, ele respeita muito a gente. Então, a gente conversava muito com ele, dava muito feedback de como estava sendo a audiência, o que as vítimas falavam depois da audiência. Porque lá, como é a vara especializada, a gente atende tanto criança, quanto adolescente, quanto adulto. Porque, na verdade, muitas vezes eles chegam adultos para a audiência. Já se passaram anos do processo e eles são adultos. Então, todos são vítimas. E aí a gente ia fazendo essa troca com o juiz. E aí teve, se eu não me engano, foi em 2016, que a gente fez o curso de CNJ sobre depoimento especial. Fizemos o curso eu, o juiz, a promotora da vara e o defensor público. Então, a gente formou uma equipe e tinha muito esse compartilhamento. E a gente começou a falar para eles dessas técnicas de entrevistas cognitivas, de fazer as perguntas abertas ao invés de perguntas fechadas. E a audiência foi melhorando, porque até então a gente não tinha esse equipamento que o